Olá, colegas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo dos profetas no Antigo Testamento 4 e hoje nós estamos continuando nosso estudo sobre o livro de Isaías, vendo especialmente o tema de Deus. Nós já exploramos justamente Isaías como pessoa, nós vimos na aula passada e retrasada Isaías como um livro e hoje estamos dando um estudo teológico sobre Deus no livro de Isaías, como nós podemos observar como Deus ele se revela a nós e a forma como ele se porta, como ele descreve. Então, nesta aula nós vamos abordar dois aspectos da teologia própria de Isaías, que é justamente Deus como o Santo de Israel, um termo clássico no livro de Isaías, onde esse santo ele julga, ele cria e salva. Interessante que essas duas características são divididas nas duas partes do livro, do capítulo 1 a 39. Deus ele apresenta-se como um Deus que julga, que ele é irado contra o pecado e ele traz juízo. E na segunda parte do livro, esse Deus que cria e salva, ele conforta, perdoa, recria. Depois nós vamos analisar a face escondida de Deus. Às vezes a gente só pensa em revelação, mas Deus se revela se escondendo também. Lutero, inclusive, ele entendeu isso, mas ele interpretou de forma diferente esse Deus de glória, esse Deus da cruz, enquanto na realidade em Isaías Deus ele se revela escondendo a sua face. Nós vamos ver três razões pelas quais Deus ele esconde a sua face de nós, os seres humanos. Então vamos lá, vamos começar com justamente esse estudo teológico do Santo de Israel. Hoje nós estamos fazendo teologia própria, teologia bíblica, trazendo para implicações sistemáticas sobre Deus, sobre a face de Deus, a pessoa de Deus, como ele se comporta em sua aliança. Então nós já vimos que existem duas sessões no livro de Isaías, capítulo 1 ao capítulo 39, a segunda sessão no capítulo 40 ao capítulo 60. Nós já vimos que a literatura alta crítica, ela argumenta que, na verdade, aqui estamos tratando de dois Isaías, algumas pessoas até falam em três Isaías. No entanto, na aula passada, nós vimos argumentos e evidências que são plausíveis em relação à unidade desse livro, né? Só para vocês se lembrarem, na primeira parte, na primeira sessão, é enfatizado juízo, ao passo que na segunda sessão é enfatizado misericórdia, conforto. Os primeiros versos do Isaías capítulo 40 é justamente confortai, ó confortai o meu povo, né? Nós já vimos que, mesmo embora o profeta Isaías tenha ministrado historicamente, você tem o começo de Isaías falando que ele ele serviu na época de Jotão, de Uzias, de Acás, Ezequias. A gente sabe que Isaías, o seu ministério profético começa no ano da morte do rei Uzias, ou seja, o segundo rei, e depois o livro de Isaías é dividido entre a interação com dois reis. O encontro com Acás, é um rei mau, fez mal aos olhos do Senhor, e o encontro com o rei Ezequias, é um rei que fez o bem aos olhos do Senhor. Tem uma série de contrastes interessantes, como por exemplo Acás, logo no capítulo 7 ao 12, você vai ver que ele rejeita um sinal de Deus quando ele oferece, e depois o sinal que a virgem conceberá é uma das respostas que o profeta ele dá esse sinal para Acás. E Ezequias, a gente vai ver no capítulo 39 que ele aceita um sinal. Então nós temos essas duas sessões interessantes, e agora nessas duas sessões a gente vai ter essa temática do termo o Santo de Israel como sendo uma das dimensões do nome de Deus. É interessante que essa pergunta teológica de quem Deus é algo importante, porque cada livro da Bíblia vai trazer uma ênfase, uma janela para o coração de Deus, para suas características, atributos. E muito embora na teologia sistemática a gente tenha gastado tempo explorando as características metafísicas de Deus, os atributos metafísicos de Deus são justamente esses atributos de onipotência, onisciência, onipresença, onde a filosofia clássica e a teologia filosófica exploraram. A gente vai ver que na teologia bíblica a preocupação são preocupações relacionais. Não são atributos metafísicos, mas são atributos éticos, morais. E um dos atributos éticos morais é justamente a questão da santidade de Deus. A santidade é aquilo que nos afasta de Deus.
Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ao mesmo tempo a gente tem que entender então como funciona essa noção dessa presença, dessa proximidade e dessa separação. E a gente vê que o livro de Isaías utiliza os dois termos principais para se tratar e se referir à divindade, que é justamente o termo Elohim, que justamente é um plural, não porque existam vários deuses. Algumas pessoas argumentam Elohim apontando para a trindade, argumentando pluralidade na divindade. Eu não quero ir para essa direção, existem vários argumentos contrários a essa interpretação. No entanto, a gente pode entender esse plural como um plural de majestade, né? Vossa Senhoria. Quando a gente se refere a uma pessoa importante, a gente refere na segunda pessoa do plural, Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência. A gente usa o plural mesmo, embora a pessoa referida seja uma pessoa no singular. Da mesma forma, esse Elohim, ele aponta para um Deus transcendente. Gênesis capítulo 1 até 2, 4a, primeira narrativa da criação, aponta justamente a esse Deus que cria com a sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Ao passo que Gênesis 2, 4b até o final do capítulo 2 é o Deus imanente, é o Deus Yahvé Adonai, né, que é um nome, na verdade, que a gente não sabe nem como pronunciar, mas é o Deus próximo, é o Deus da aliança. Ele não cria com sua palavra, mas Yahvé, ele cria com suas mãos, ele se agacha, ele forma o homem do barro, do pó da terra. E da mesma forma, esse Deus de longe, transcendente e todo-poderoso, ele se encontra no livro de Isaías, e Yahvé, que é esse Deus da aliança, próximo, o Deus da história, o Deus que está no sofrimento, que está do lado, ele também se encontra no livro de Isaías. Mas hoje nós vamos abordar justamente duas dimensões sobre esse Deus, e a primeira dimensão é justamente essa santidade de Deus. Deus, ele, esse Deus santo, esse Kadosh, e a santidade de Deus, ela faz com que tudo que chegue próximo a ele seja destruído, tudo que chegue próximo e tenha o resquício de pecado. Esse Deus santo, esse Deus Kadosh, é um Deus que é o Deus transcendente, é um Deus que criou os céus e a terra, e por ser um Deus Kadosh, esse Deus que está além, é necessário nós entendermos alguns aspectos desta santidade de Deus. Só para vocês terem uma ideia, esse termo Kadosh Israel, o Santo de Israel, aparece 30 vezes no livro, para você ver que é uma repetição relativamente alta. A relação humana para com o Santo de Israel é justamente nessa relação de justiça de Deus. Porque ele é santo, quanto mais santo ele é, mais claramente se torna o nosso pecado. E é interessante nós vermos essa dimensionalidade, que aparentemente, quanto mais santo Deus é, mais claramente mostra o nosso pecado. É como se fosse um argumento por contraste. Quanto mais branco algo é, mais preto o outro lado fica. Já viu isso? Quanto mais preto uma tela é, se você coloca um pontinho branco, o contraste vai apontar o pontinho branco. E da mesma forma, porque a gente está com um Deus próximo, um Deus que é santo, ele é completamente santo, não tem resquício nenhum. O nosso pecado se torna algo gritante, algo grande. E por essa razão nós temos os textos de ira, onde Deus ele se ira contra o pecado, porque ele é todo santo. E essa ira vai acarretar em juízo, em destruição. Aquilo que é pecaminoso, quando se aproxima da santidade de Deus, ela é completamente destruída. E a gente vai ver esses textos justamente enfatizando isso. Olha só o que diz Isaías capítulo 1, verso 4. A palavra de Deus, ela vai começar com esse contraste grande. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de quê? De iniquidade, raça de malignos, que está semente de malignos, né? Filhos corruptores, abandonaram ou deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Então veja, esse ai das nações aqui é um oráculo de juízo que está acarretando, né? E esse juízo ele está sendo emitido por esse Deus Santo que é o juiz, exatamente por causa da iniquidade dessa raça de malignos. As pessoas foram corrompidas e agora, por contraste, a santidade do Deus de Israel, ela está sendo contrastada com a malignidade, a iniquidade, o pecado do povo. A gente vai ver, por exemplo, logo depois da canção da vinha, em Isaías capítulo 5, nós mencionamos aqui um pouco,
versos 24 e 25, novamente a menção do santo de Israel, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Em outras palavras, a ira do Senhor se levanta, essa ira do Senhor, desse Senhor que é santo, se levanta por causa da rejeição da lei, porque desprezaram a palavra, por causa do pecado. Quanto mais santo, mais o pecado ele aumenta. É o argumento por contraste. E a gente vai ver justamente esse ciclo de a santidade de Deus vai mostrar por contraste o pecado, isso vai acarretar a ira do Senhor e o juízo. Então a gente vai ver justamente isso de forma clara, dessa santidade de Deus frente à pecaminosidade do ser humano no chamado de Isaías. Nós fizemos já uma exegese, eu compartilhei com vocês a exegese do capítulo 6 de Isaías, que é o chamado de Isaías. Já vimos que esse pode ser um chamado ou um rechamado, né? Uma segunda oportunidade que Deus convida Isaías a trabalhar, e já apresentamos o argumento para isso. O chamado do profeta deveria estar no capítulo 1 e não no capítulo 6. Mas é interessante a visão do trono de Deus no chamado de Isaías, porque é uma visão grande, né? Lembra muito o Apocalipse capítulo 4 e 5, e a palavra de Deus diz que e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E quando acontece essa visão da santidade de Deus, do santo de Israel, qual que é a consequência natural do profeta? Bom, como é que a gente fez? A gente estabeleceu anteriormente que quando o pecador está na presença de Deus, ele tem que se prostrar, ele cai. A palavra de Deus diz, verso 5, ai de mim, que vou perecendo, damiti, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A reação à santidade, ela é justamente a reação de estou morrendo, ai de mim. De repente, as armas de oráculo voltam para si mesmo. E essa palavra em português foi traduzida que vou perecendo, que vou morrendo, mas poderia ser traduzido como silêncio. Ai de mim, não vou falar mais nada, porque não tem o que se dizer na presença de Deus. É interessante que a mesma raiz do verbo, ela aparece no encontro de Elias com a santidade de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, descreve isso. A palavra de Deus diz que sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor. E daí o Senhor começa a aparecer para Elias, para o profeta, ele está nessa caverna, nesse monte. A palavra de Deus que Deus passou em um forte vendaval e Deus não estava lá. Depois Deus continua passando nessa força fenomenológica gigantesca, né, mostrando extremamente poder, mas quando você esperaria que através desse extremo poder Deus estaria, Deus não estava lá também. Passou por um terremoto e Deus não estava lá. Deus passa como fogo, um fogo forte, uma tocha, e Deus não estava lá. E a palavra de Deus termina de uma forma interessante. Onde estava Deus então? Deus estava numa voz suave. Na verdade, você pode traduzir isso, Deus estava num silêncio fino. Deus não estava no vento forte, no vendaval, Deus não estava no terremoto, Deus não estava nesse fogo, mas Deus estava no silêncio, essa voz suave. E por essa razão a gente pode dizer de forma clara, isso aqui é um dos contrastes e um dos aspectos pouco compreendidos na nossa teologia do louvor. A resposta mais apropriada diante da santidade de Deus não é o louvor, mas é o silêncio. Os meus lábios são impuros, a gente não consegue adorar perante a presença de Deus, a gente não pode falar nada, porque a pecaminosidade do homem se amplifica diante da santidade de Deus. Quando Deus aparece perante nós, a gente não tem que sair cantando ou louvando, mas justamente dizer ai de mim e ficar quieto. E agora a gente tem que ser surpreendido por Deus, porque a gente não pode falar nada. E é interessante que justamente o profeta, ele não se torna o profeta antes de receber esse toque do Senhor. E é interessante que Isaías, o profeta, é aquele que fala por Deus.
E é interessante que o profeta, que é aquele indivíduo que fala por Deus, antes de falar em função de Deus, ou em lugar de Deus, ou antes de falar em nome de Deus, ele deve perder a sua capacidade de falar. Às vezes a gente lê aqui Isaías capítulo 6, dizendo, né, que uma brasa, um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou a boca. Na verdade, tenta pegar. Ontem eu fiz uma fogueira com minha família aqui, com as crianças. A gente fez uma fogueira no terreno de frente de casa. Impressionante como criança, ela fica assim, fascinada pelo fogo. A gente fez uns marshmallows no fogo, queimamos umas madeiras, passamos uma noite vendo estrelas aqui algumas horas. E o fogo, às vezes caía a madeira ali do tonel de fogo, pegava, machuca. Imagina você pegar uma brasa de fogo e colocar na boca. O que acontece com sua boca? Na verdade, a boca é destruída. E aqui está o paradoxo. É no momento que a boca do profeta é destruída, é aí que ele pode começar a falar por Deus, ou na presença de Deus, ou em nome de Deus. Meus amigos, talvez uma aplicação para nós hoje, a gente pode pensar que eu posso usar tecnologia, eu posso usar a minha formação, posso usar meus talentos, mas não. Para nós sermos usados por Deus, antes Deus precisa destruir aquilo que nós temos, e quando ele destruir aquilo que nós temos, Deus vai recriar algo em lugar que é purificado para ser instrumento dele. A pecaminosidade do homem se amplifica diante da santidade de Deus. E a palavra de Deus diz no verso 7, com ela tocou a minha boca, e quando destruiu, aí sim que Isaías se torna o profeta. Quando Isaías tinha a boca dele, ele não era o profeta, mas quando Deus destrói a boca de Isaías com o fogo purificador, aí sim ele se torna apto para se tornar um profeta. E essa é a postura que nós devemos ter perante o santo de Israel, esse Kadosh Israel. Nos capítulos 40 a 66, é interessante que nós vamos ter uma outra ênfase. Agora, o Kadosh Israel não é mais na terceira pessoa, agora no Kadosh Israel é descrito como na primeira pessoa. Eu, o santo de Israel. E agora, na segunda parte de Isaías, a ênfase não será mais justamente no juízo, na ira contra a quebra da lei, a iniquidade das pessoas, mas a ênfase vai ser na redenção, no conforto e na recriação. A gente vai fazer uma ponte necessária para a compreensão de que o Deus que redime, ele deve ser o Deus que cria ou recria. A premissa de redentor é criador. Ele só pode redimir porque ele criou e, portanto, ele tem poder de recriar. Olha só, nessa segunda metade do livro, a ênfase como é dada. Isaías capítulo 41, verso 14, diz, não temas, interessante, hein? Ó verme de Jacó, está traduzido aqui no meio da ó bichinho de Jacó. Mas é forte a palavra, né? Deus chamando a gente de verme, ó seu verme. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então veja, a primeira metade, a expressão Santo de Israel, Kadosh Israel, vai ser correlacionada a juízo, ira, por causa do pecado das pessoas. Veja, Deus não está irado por causa que Deus é um Deus irado, que Deus gosta de matar. Não, Deus está irado por causa do pecado. E o pecado vai trazer morte, o pecado vai trazer injustiça. Então a justiça de Deus, ela reage contra a injustiça do ser humano. É a mesma coisa quando a gente vê uma cena triste de pedofilia, quando você ouve uma história de injustiça, vem aquela ira de que alguma coisa não está certo. Isso porque nossos padrões morais são tortuosos. Imagina o Senhor, que seus padrões são retos, justos e altíssimos, né? Então, o Redentor, ele é o Santo de Israel. Isso aqui é a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, a segunda parte. Vai ter essa correlação do Santo de Israel com esse confortador, redentor. Olha só, Isaías 41, 16. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Em outras palavras, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque nós vamos nos gloriar e vamos encontrar nossa redenção nele. E no verso 20 vai fazer uma correlação muito forte, que é necessário a gente entender. Para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Bará.
Em outras palavras, o Deus que vai redimir, o Deus que vai salvar, que nós vamos nos alegrar, é o Deus que cria. A premissa de redenção é a premissa da criação. Então é interessante que nós fizemos o ponto anterior, justamente em relação ao juízo, né? Que quando a gente se depara perante Deus, a santidade de Deus, o fator principal é ai de mim. É necessário Deus fazer alguma coisa. Juízo acontece. E é interessante que toda vez que nós oramos, a palavra oração, esse hitpalel, ele significa justamente julgar a si mesmo. Porque nós somos pecadores e antes de nos aproximarmos de Deus, a gente precisa ser julgado por Deus. Porque senão a gente chega a Deus de forma pecaminosa e o pecado na presença de Deus é destruído. Na tradição cristã, quando a gente ora, você vê isso bem claro, essa noção de se aproximar de Deus como se estivesse morto. Veja como a gente ora. A gente coloca as mãos postas, a gente fecha os olhos, a gente abaixa a cabeça. Todas essas cenas, esse ritual é um ritual de morte. Pensa num morto num caixão. Mãos postas, olhos fechados, boca fechada, cabeça para baixo. Então essa noção de que ao orar nós somos julgados e ao sermos julgados nós morremos. E aí o Santo de Israel, que é o Criador, ele tem que nos recriar, nos ajudar, nos redimir. E só depois nós estamos aptos a adorar, a louvar. Então, quando nós chegamos perante Deus, a primeira ação é justamente a de orar, que é de nos julgar a si mesmos. A gente se coloca aberto como um livro aberto e pede o julgamento divino. Veja, Deus não tem como nos salvar sem antes nos julgar. Ele não pode salvar de algo que a gente não sabe o que é. Ele tem que julgar primeiro. Uma vez que ele julga, a condenação acontece, você perde o perdão dos pecados, agora Deus te recria, ele te imputa a justiça e agora você pode adorar. Eu vejo tantas vezes numa experiência de louvor onde não se começa o louvor com o julgamento. A gente se colocando no nosso próprio lugar. E daí, sabe o que acontece? Quando a gente começa a louvar sem antes ter sido julgado por ele, sem sido morto, sem sido purificado pela brasa viva do altar, o que acontece é justamente o fogo estranho. O que acontece julgamente é suicídio, porque a gente se aproxima de um Deus santo de forma pecadora, pecaminosa. Isso não significa que a gente tem que justamente chegar a Deus de forma santa. Não, é interessante, isso o caminho a Cristo fala de forma clara. Nós devemos ir para o Senhor como nós estamos. A gente não precisa nem se arrepender antes de ir para o Senhor, a gente tem que só ir para o Senhor. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, a gente não pode continuar da mesma maneira como nós chegamos. Nós temos que pedir a intercessão dele, pedirmos a justiça dele. Porque a gente não pode ficar na presença de Deus de forma pecaminosa, de forma impura, porque é como se fosse estar perto do sol, você precisa de uma proteção, senão você se queima e morre. A segunda vinda de Cristo, em realidade, vai ser justamente porque os ímpios vão ser destruídos. Porque imagina, um Deus santo se aproxima da terra e essas pessoas ímpias rejeitaram a justiça de Deus. Então, o pecador e o pecado na presença de um Deus santo, ele não pode não existir, ele vai ser destruído. A consequência natural é a não existência. Veja mais como é a correlação desse santo de Israel com a redenção. Veja, a gente está apontando justamente textos da segunda parte de Isaías, capítulos 40 a 66, mostrando a correlação da expressão santo de Israel, que na primeira parte era correlacionada à justiça, à ira. Agora na segunda parte vai ser correlacionada com redenção e criação. Isaías 43, 14 e 15 diz: Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, a todos farei descer como fugitivos. E continua falando: Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Capítulo 47, verso 4. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. E no próximo capítulo, verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Mas por que o Santo de Israel pode ser o Redentor? Essa é a pergunta que você deve fazer.
né? O que habilita esse santo de Israel sermos o Redentor? Nós já apontamos antes, mas o que deve ficar claro é justamente o contexto. Veja, isso está em Isaías capítulo 48, verso 17, e a pergunta é: o que habilita esse santo ser o Redentor? E a gente já fez o ponto anteriormente. O que habilita é justamente que o Redentor, ele foi o Criador dos céus e da terra. Capítulo 48, verso 12, vai dizer, um pouco antes de falar que Deus, o Santo de Israel, é o Redentor, vai dizer: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra. Olha aqui para o final. Chegai-vos e a mim, e eu visto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Aqui a gente vai ter uma alusão que Jesus faz em Apocalipse, né? Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu também, o último. Em Apocalipse vai falar que eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Enfim, o que faz Deus ser o Redentor é justamente ele ser o nosso Criador. O teólogo adventista Hans Larondel tem um livro maravilhoso sobre essa temática. Nosso Criador e Redentor. Isaías 54, verso 5 diz: porque o teu Criador é o teu marido. Olha a linguagem da aliança. Linguagem fortíssima. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Essa ligação maravilhosa de Criador, o Santo de Israel e o Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, verso 5. Veja, analogia forte a ser o seu marido. E é justamente essa é a noção de casamento, onde essa metáfora de casamento vai ser metáfora para a gente entender a nossa relação com Deus. Esse Kadosh Israel santo é justamente esse separado. Não é alguma coisa apenas separada. E aqui tem um paradoxo. Porque quando a gente pensa em separação, a gente pensa, nossa, é o Deus transcendente, é um Deus que está longe, é um Deus que está além, é um Deus. A Isaías 59 a gente usa esse texto bastante, né? Que as nossas iniquidades façam separação entre mim e ti. Mas o paradoxo desse kadosh da relação, e isso traz para Gênesis 1 e 2, né? Quais são as únicas duas coisas que são santas antes da queda, que é justamente o casamento, o kadosh, o marido, Adão toma a mulher para ser sua esposa, conhece Eva, tem relação íntima, e o sábado, que também é separado dos 6 dias, né? Adão e Eva são separados, agora eles não vão ter mais nenhuma uma relação exclusiva, monogâmica, única. E o sábado ele é separado dos outros 6 dias. Não significa que os outros 6 dias não sejam santos. Todos os 6 dias, todos os 7 dias da semana são importantes e tem a santidade de Deus neles, mas o sétimo dia ele é kadosh, ele foi santificado, ele foi separado. E aqui talvez essa linguagem da aliança é importante nós entendermos que o Santo de Israel, como sendo o Criador, como sendo um marido, esse Criador que se relaciona, ele é santo não no sentido que ele é separado ao ponto que nós não nos relacionemos, mas o Kadosh vai significar justamente ele é santo com o propósito de ser relacionar. Porque ele é santo, porque ele é separado, aí sim nós podemos nos relacionar com ele. Mas nós devemos nos relacionar com ele de uma maneira diferente, de uma maneira única. O que nós aprendemos então sobre esse Kadosh, Kadosh de Israel, que justamente ele é juiz, capítulos 1 a 39, e também ele é o criador e redentor nos capítulos 40 a 66. E agora nós podemos nos relacionar com ele justamente porque ele é diferente, porque ele é único. Ou em outras palavras, o fato de ele ser diferente, nós devemos saber que ele é diferente, e isso faz com que isso seja um pré-requisito para nós nos relacionarmos com ele. E aí sim, quando nós sabemos que ele é santo, a gente não vai se aproximar dele de qualquer maneira, mas nós vamos nos aproximar dele de uma maneira específica, única, diferente. E aí sim ele vai descer e vai engajar em um relacionamento conosco. Nossa, é uma separação para um tipo de relacionamento. Muito bem, nós finalizamos a nossa primeira parte e agora nós vamos ver sobre a face escondida de Deus, que é mais um aspecto da teologia de Deus em Isaías. Deus ele se revela se escondendo e às vezes a gente não enfatiza tanto esse lado oculto de Deus, que é importante nós sabermos. O termo justamente é o Hester Panim, a face escondida de Deus. Panim
significa face. Hester significa, na nossa própria linguagem, a gente tem sater, star, estrela, significa misterioso, escondido. E agora a expressão Esther Panim, que é essa face oculta, escondida, coberta, não revelada, vai aparecer 25 vezes na Bíblia hebraica, 11 vezes nos Salmos, 2 vezes em Jó, 3 vezes em Deuteronômio, uma vez em Ezequiel, e vai aparecer justamente 8 vezes no livro de Isaías. E a expressão geralmente é relacionada a Deus. Geralmente é Deus que esconde a sua face. E essa expressão vai mostrar uma dimensão. E aqui o Dr. Jacques Ducan coloca 3 razões para que essa face escondida de Deus ela aconteça. E nós vamos passar e finalizar essa aula com essas 3 razões dessa teologia de Deus no livro de Isaías. A primeira razão, por que dessa face ser oculta, uma face escondida, é justamente o porquê quem Deus é. Deus, ele esconde a sua face porque ele é um tipo de Deus. Olha aqui Isaías 45, verso 15 diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Moshia, o Salvador. Então veja, primeira definição de Deus, definição teológica de Deus. Quem é Deus? Deus é, resposta, quem você não pode ver. Porque se você está vendo Deus, não é Deus, é um ídolo. Então a primeira definição de Deus é que Deus, você não pode ver esse Deus. Você não pode definir esse Deus. Às vezes a gente quer colocar Deus num quadrado, numa caixa, mas na verdade, toda vez que a gente coloca Deus numa caixa, a gente conceitualiza Deus, Deus é muito mais, Deus é muito maior, e aquilo é uma ideia daquilo que você tem de Deus, mas não é que realmente Deus é. Porque se Deus é o Criador, Deus é infinito, tudo que você pensa dele, Deus ele é mais. Todas as formas de a gente conceptualizar Deus, Deus ele é muito maior, é muito infinito, ele não tem limites. Por essa razão, que é um paradoxo. Apenas o Deus que você não consegue ver, ele é capaz de salvar. Na nossa concepção, às vezes a gente tenta imaginar Deus é um Deus salvador, a gente começa a imaginar como ele é, mas o paradoxo é que o Deus, ele só é Deus quando ele oculta a sua face. Você não consegue ver quem Deus é. E agora esse Deus que oculta a sua face, ele vai trazer salvação para o universo e vai surpreender todos nós, né? Às vezes a gente faz no nosso estudo bíblico um monte de construções teológicas mostrando que se fizer isso, 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 agora você vai ser salvo. E às vezes a gente faz isso justamente para motivar as pessoas a se batizarem, a se decidirem por Deus. Mas Deus, em seu grande plano de salvação, ele vai surpreender todos nós. E se surpreender, é que nem Mateus capítulo 20 vai dizer, né? Porventura parece mal aos teus olhos, porque sou bom. Ali na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Deus vai surpreender muita gente no grande dia do juízo. Veja, esse Deus, primeira definição de Deus, não tem definição. Deus ele esconde a sua face, e agora esse Deus que esconde a sua face, que se oculta, esse é o Deus que é o Moshia, é o Deus que é o Deus Salvador. Então, se você está vendo Deus, meu amigo, não é Deus, é um ídolo. E veja, o próprio Cristo, ele não foi definido como beleza, a palavra diz, né? Não havia beleza nem formosura, Isaías 53, e de quem nós escondimos a sua face. Em outras palavras, o que nos atrai a Cristo não é a sua beleza, a sua formosura, a sua aparência, mas é justamente as pessoas escondiam a face, não queriam vê-lo. Né? Então veja. Essa característica de Deus como Deus Salvador, esse Moshia, justamente é o nome de Isaías. O nome de Isaías significa Yashá, de salvação, e Yah, de Deus, de salvação é do Senhor, o Deus salva, né? É justamente a raiz do nome de Jesus, salvação. Esse Deus que salva, a gente viu que em Isaías, capítulo 45, 15, esse Deus que esconde a face. Olha o verso 18 que diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas o formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Por que esse Deus é um Deus oculto? Simples, porque ele é o Deus criador. E porque ele é o criador, a criatura não consegue ver o criador. Veja, o criador vê a criatura, mas a criatura não vê o criador. É interessante isso. O oleiro vê o pote de barro que ele criou, mas o pote de barro não consegue ver o oleiro. Entendeu?
O Criador consegue ver a criatura, mas a criatura não consegue ver o Criador. Então, qual a primeira definição teológica de Deus? Não tem definição. Nós não conseguimos vê-lo, ele se oculta. Se você consegue ver Deus, meu amigo, uma triste surpresa, não é Deus, é um ídolo. Por essa razão que nós devemos tomar cuidado nas nossas representações de Deus, na forma como a gente tenta ilustrar Deus. E quando a gente ilustra Deus, a gente faz Deus muito perto da gente, a gente transforma Deus num amigo de pelúcia, né? Que nem um aluno meu falou, se referiu a Deus recentemente como cara, e eu corrigi cortesmente, de forma educacional, eu diria, como falou assim, não, ele não é um cara, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Altíssimo Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Ele não é um cara. Ele não pode ser um cara. Se ele é um cara, ele não é um Deus. Ele é um ídolo. É a sua concepção que você fez de Deus. E talvez hoje, nas nossas relações simétricas da nossa sociedade moderna, nossa sociedade contemporânea, a gente tenta aproximar todas as pessoas, né? Quando na verdade existe uma hierarquia de relação, a diferença. Ele é único, Kadosh. Porque ele é diferente, ele não é uma diferença que nos afasta, mas porque ele é diferente, nós podemos nos aproximar com uma certa atitude, de uma certa postura. E a gente já viu que a primeira postura, Isaías capítulo 6, quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos nos julgar. Né? A gente não pode chegar da maneira como a gente está. Veja como aconteceu em Êxodo capítulo 3. Essa aproximação de Moisés perante a presença de Deus. Moisés ele pede para Deus o nome, me dê o seu nome, me dê o seu nome. E Deus responde com o nome? Não, ele não dá o seu nome. No contexto egípcio, quando o indivíduo sabia o nome desse Deus, ele podia manipular Deus, pedir favor para Deus. Mas Deus justamente não devolve o seu nome, apenas fala, diga que eu sou, ou eu serei quem eu serei. Aquele lugar é um lugar santo. Em outras palavras, a gente nunca se achega a Deus do jeito que a gente está. A gente tira nossas sandálias, a gente é purificado. E a gente não consegue ter esse acesso ao nome de Deus. É um mistério que acontece uma transcendência. A segunda razão, o porquê da face escondida de Deus, é justamente porque quem nós somos. A gente já viu que a primeira razão é porque quem Deus é, ele é santo, ele é transcendente, a gente não consegue defini-lo. A segunda razão é porque quem nós somos. E os textos comuns, a ênfase é porque nós temos iniquidade, nós temos pecado. Texto famoso que nós utilizamos nos nossos estudos bíblicos. Isaías 59 diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, essa separação, esse encobrimento do rosto é porque nós temos pecado. E agora essa separação é necessária. Olha só o que diz 64, verso 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Porque nós somos pecadores, Deus tem que esconder a sua face de nós. Essa é uma parte necessária. E finalmente a terceira razão é uma combinação da primeira e da segunda. É porque ao mesmo tempo quem é Deus e de quem nós somos ao mesmo tempo. Olha o que Isaías capítulo 8, verso 17, a primeira aparição do termo, e esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Veja, porque nós somos pecadores, Deus esconde a sua face de nós. Mas é justamente porque nós somos pecadores que o Santo de Israel esconde a sua face de nós. E ao mesmo tempo que esse Santo de Israel ele é justo, ele é o juiz e ele é o redentor, é porque nós podemos ter esperança, porque nós podemos aguardar no Senhor. Esperança, ela só é possível porque Deus esconde a sua face. E ele esconde a sua face porque Deus, ele é justo, mas ele também ele é o redentor. E agora ele está lidando no grande conflito com o problema do pecado, e agora nós podemos esperar no Senhor. Ao invés de ter medo, nós podemos ter esperança no Senhor. E ele esconde a sua face justamente por causa desse problema do pecado que nos separa. E muito em breve nós veremos face a face. Não como em um espelho, como o apóstolo Paulo fala, mas veremos face a face quando o problema do pecado for solucionado. E nós podemos esperar por esse dia, justamente porque hoje Deus é misericordioso, Deus ele é compassivo, ele é redentor,
E ele só pode ser redentor porque ele é o Criador. E ele só pode ser o Criador porque ele é o juiz. Deus não pode nos criar ou nos recriar sem antes ele nos julgar. Quando ele nos julga, nós morremos, ele toca nossos lábios, nós ressuscitamos, ele nos recria e agora ele nos redime. Enquanto nós aguardamos o Senhor voltar para que nós o vejamos face a face, ele esconde o seu rosto. Na aula de hoje, nós vimos justamente essa correlação desse Deus. E quem sabe finalizaremos com essa última passagem sobre Deus escondendo o seu rosto. E é uma passagem linda que faz a correlação com esse Deus se esconde o seu rosto, sendo o nosso Pai. Olha só o que o capítulo 64, versos 7 e 8 diz. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Novamente, o aspecto da separação, né? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós obra de Tuas mãos. É interessante que logo na sequência você pode ler, Isaías faz uma oração, uma longa oração e bonita, uma oração de redenção, de salvação. E aqui esse Deus se esconde o seu rosto, esse Deus transcendente, ele é chamado de Pai. Novamente, a gente vê um paradoxo. Onde você liga essa pessoa de pai, ou seja, uma pessoa próxima, que acode durante a noite, mas ao mesmo tempo esse pai é quem esconde o rosto, é aquele que não é tão próximo assim. Ele é um Deus transcendente, e talvez esse seja exatamente o contexto da principal oração do Novo Testamento, que é o Pai Nosso. Como a oração diz, Pai Nosso, mas continua dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Ele é esse Pai, que ele é próximo, é o Deus da aliança, Yahvé, mas ao mesmo tempo ele é um Deus transcendente, é um Deus Elohim, é um Deus que está nos céus. Ele é Pai, ao mesmo tempo ele esconde nosso rosto, ele se esconde o seu rosto. Ele é um Deus próximo e ao mesmo tempo é um Deus distante. Todas as principais heresias da igreja cristã foi justamente quando se perdeu a noção desse paradoxo, que Deus ao mesmo tempo é um Deus imanente, é um Deus próximo da aliança, mas ele é um Deus transcendente, é o Criador de todas as coisas. Isso vai calibrar o nosso louvor, isso vai calibrar nossa vida espiritual, isso vai nos dar força espiritual, isso vai transformar nossa vida de oração, isso vai trazer uma visão correta de quem Deus é. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar acompanhando essa aula conosco.